senhores telespectadores, já muitas vezes comecei estes programas desta mesma maneira. Veem ao longe uma povoação, reparem bem, aquilo é... Bom, só que desta vez, acho que já todos a conheceram, é Lisboa. Temos Lisboa na nossa frente. Se olharem para além, lá está o Panteão, a cúpula do Panteão, que é o extremo ocidental de Lisboa, um bocadinho mais para aqui, vem o Terreiro do Paço, depois é toda a costa de Alcântara, vem por aqui, até que aqui mais perto vem aqui uma coisa estranha que eu não sabia o que isto era. Dizem-me que é o funicular. O funicular, bom, pelo menos deste ponto em que eu estou, desfeia tragicamente esta paisagem. O que lhes queria dizer é o seguinte: a nossa linda Lisboa tinha a fama de ser a cidade dos miradouros. Em cada encosta, em cada colina, havia um lindo mirante de onde se via a outra banda. Bom, mas os prédios cresceram, vieram muitas antenas da televisão, agora os nossos miradores, lá não se mira coisa nenhuma. Já não há miradores em Lisboa. Claro, continua a haver na outra banda. A outra banda é a maneira de ver Lisboa. E queria-lhes dizer que o ponto fundamental deste programa que estou a fazer e que se vai chamar Mesmo em Frente de Lisboa, o ponto fundamental é o seguinte: Lisboa e Almada são dois amigos leais. Para amar e ver quanto Lisboa é bonita, é preciso vir a Almada. Antigamente a gente, dos miradores de Lisboa, olhava para a Almada. Agora a situação inverteu-se. A Almada é o espelho de Lisboa. Mas isto obriga a uma associação, a uma integração, a uma cooperação que por enquanto não há. Mas o meu telespectador sabe quantos miradouros há aqui em Almada a olhar para Lisboa? Quantos? 0. Isto não se acredita. Imaginem aquele encanto que era vir no navio, desembarcar em Cacilhas, subir aquelas curvas até chegar ao alto da Almada e aqui em pequenas esplanadas, abrigadas, carinhosas, olhar a nossa querida cidade. Entre Almada e Lisboa há uma ligação profunda e ignorá-la é destruir dois valores que fazem parte da própria alma portuguesa. É este encanto rústico e saudoso da Almada e é a grandeza espetacular de Lisboa. Quando, no ano de 1147, o nosso rei Dom Afonso Henriques conquistou Lisboa, esta margem sul
continuava a ser uma terra pouco segura. É certo que aqui Almada, Sesimbra, enfim, Palmela mesmo, aceitaram não resistir ao domínio cristão, mas eram terras pouco seguras. Portanto, a cidade ficou do lado de lá. E aqui na margem sul, durante o século XII, XIII, XIV, XV, não se construíram grandes edificações. Claro, a mais importante foi logo, pouco depois de Dom Afonso Henriques, um castelo. Fizeram uma fortaleza para proteger, enfim, a terra dos mouros. Estou-lhes a falar agora exatamente aqui num ponto dessa fortaleza. A fortaleza ainda tem muralhas, é hoje ocupada por um batalhão da Guarda Nacional Republicana, porque naturalmente os militares foram os primeiros a aproveitar o bocado mais bonito. Aqui vê-se o Tejo em toda a sua largura, em toda a sua beleza, e pergunto se há na Europa outro rio assim. O meu telespectador mais viajado já foi certamente a Viana da Áustria, viu o Danúbio. O que é que o Danúbio tem que se possa comparar com isto? O Danúbio é um caneiro. E o Tamisa em Londres, e o Sena em Paris, e o Tibre em Roma. Bom, e aquela ribeiroca que atravessa Madrid, que se chama Manzanares. Em toda a Europa não há uma capital com um rio assim. Simplesmente esta beleza surpreendente, esta beleza fiérica que podia fazer a glória de uma cidade, só é visível deste lado, é visível aqui, exatamente no Castelo de Almada. Claro que estas colinas muito bonitas, mesmo em frente da cidade, foram cobiçadas. Bom, os militares foram os primeiros a aproveitar-se da que ficava quase em frente do Terreiro do Paço. Fizeram lá um castelo. O castelo passou para o exército pôs lá uns grandes canhões que nunca serviram para nada. Quando o exército já não precisou dos canhões, deu aquilo à Guarda Nacional Republicana, que é quem agora lá está. Isso é claro, isso quer dizer que ali ninguém pode entrar, portanto, é um miradouro onde ninguém pode olhar para Lisboa. Depois dos militares vieram os clérigos, os religiosos foram aos terrenos ao lado e fizeram aqui várias construções. Eu agora estou-lhes a falar exatamente aqui nos jardins do convento, do antigo convento dos dominicanos, que depois foi Seminário Patriarcal de Lisboa e hoje Seminário de Setúbal. Todo este conjunto monumental está ligado a uma figura quase esquecida do nosso século XVI, Frei Francisco Fureiro. Este era um padre dominicano, portanto os dominicanos eram os pregadores, era quem fazia os grandes sermões na corte. Bom, depois ficaram ligados muito à Inquisição, como eles defendiam a pureza da fé, mas entendiam que a fé se defendia com as fogueiras dos autos de fé. E isso, enfim, deixou-os numa posição
pouco simpática da perspectiva histórica. Agora, este Francisco Fureiro é um homem notável. Ele, de pequeno, dá logo mostras de uma grande inteligência. Ele forma-se em Paris, vem para aqui, é um homem que quer viver como pobre, é um homem que, nessa altura, já os dominicanos tinham grandes casas, grandes conventos, viviam à tripa forra, eram os grandes senhores. Ele quis restaurar a pureza dos mais antigos dominicanos e ainda esteve em Benfica, em São Domingos de Benfica, é outro convento importante, São Domingos de Benfica. Mas depois, farto de Lisboa, fez aqui, nestas arribas da Almada, um convento e passou aqui os últimos anos da sua vida. Eu estou-lhes a falar exatamente na capela que ele mandou, na igreja, que ele mandou construir e junto da pedra onde estão os seus despojos. O que aqui diz é: aqui jaz o Padre Mestre Frei Francisco Fureiro, de boa memória, fundador desta casa. Faleceu a 10 de janeiro de 1581. Nessa altura do Frei Fureiro, ainda a Almada era uma terra muito pequenina, de maneira que o Frei Fureiro não teve dificuldade nenhuma em fazer aqui uma grande cerca, um grande muro. Bom, mas depois a Almada foi crescendo, hoje é uma cidade enorme. Eu perguntei quantos habitantes tem, disseram 400.000. É uma cidade que se apinha, para lá o inferno da cidade, para aqui um paraíso campestre, onde ninguém entra. Estou-lhes a falar junto de uma coisa que confesso que isto emocionou-me muito. Isto, como veem, é o que resta de uma bola. A bola ainda tem caoutchouc, mas ela caiu aqui há muitos anos, porque algum dos pequenos deu um pontapé mais alto, passou pelo muro, a bola saltou aqui e era uma vez uma bola. Os garotos não puderam mais vir buscá-la. Ora, tenho junto de mim o presidente de uma associação ambientalista que é a Econatura, o Dr. Vítor de Brito. O Dr. Vítor de Brito é meu colega, é professor de História, é, portanto, um ecologista, mas não é destes ecologistas que pensam que é proibido fazer tudo, que é proibido dizer não andes, não corras, não plantes, não semeies, não construas, o mundo não se pode tocar. Há uns ecologistas que, por vontade deles, ainda isto estava cheio de dinossauros. Por vontade deles, ainda ao mundo pertencia aos dinossauros. O Dr. Vítor de Brito não pensa assim e pensa como se deve pensar, que o mundo é uma criatura viva e nós somos criaturas vivas. O que é preciso é que entre a vida destas criaturas não se estabeleçam conflitos. Bom, e o Dr. Brito conseguiu estabelecer aqui com o Seminário da Almada um protocolo para a formação do ambiente. Jovens que vêm aqui em campanhas de educação ambiental, de conservação do património e que vão, de certo modo, iniciar a abertura deste paraíso à fruição da comunidade. O património histórico desta margem sul é extremamente importante.
muito mais do que as pessoas julgam. Bom, e que as pessoas não o conhecem porque realmente é difícil conhecê-lo. Estou-lhes a falar aqui diante da forte entrada da antiga Torre Velha. A Torre Velha é uma construção para barrar a entrada do Tejo. Ela tinha aqui canhões, cruzava o seu fogo com uma grande nau que estava fundeada no meio do rio e ninguém passava, porque essa também, com o lado de lá, fechava o rio. Eu creio que isto é mais ou menos tempo de Dom Sebastião, por esta arquitetura. Hoje está completamente em ruínas. Ninguém pode mesmo chegar aqui, está tudo fechado, é um matagal medonho. Devemos a um último morador o trabalho que ele faz sem nenhuma remuneração de andar aqui a limpar os caminhos, a cortar os silvetos, a permitir que um ou outro turista mais ousado chegue até aqui. De outra maneira era impossível. Ora bem, e agora, sabem a quem é que isto hoje pertence? Isto e esta terra toda à volta, eu não sei, mas são 12 ou 15 hectares, portanto são muitos milhares de metros quadrados aqui, mesmo em frente da região mais nobre de Lisboa, e tudo isto abandonado a uma situação de floresta bravia, de casas em ruínas, tudo isto, pois isto pertence à Casa Pia de Lisboa. Se o fantasma do Pinamanique, lá no túmulo dele, ouvisse dizer isto, a Casa Pia com esta riqueza que vale milhões e milhões, ia não fazer o que podia com estes recursos imensos, deixarmos assim ao abandono este enorme espaço da Casa Pia, deixarmos cair peça a peça estas ameias, estes ornatos do monumento da época mais brilhante da nossa história, quando os nossos galeões saíam daqui e iam até à Índia. Eu isso não entendo. A Torre Velha está realmente muito arruinada, mas ainda conserva belos trechos da construção primitiva. Olhem para aquela varanda. Há aqui janelas que estão agora a cair. Bom, e há coisas surpreendentes. Se agora olharmos para o rio, vemos mesmo em frente da Torre Velha uma torre nova. É a Torre do Petróleo. E para além da Torre Nova está a Torre de Belém. A ideia de caos, de falta de critério, de resolver de qualquer maneira, independente de qualquer plano, resulta de tudo isto. Este conjunto monumental das ruínas da Torre Velha e do Lazareto, que está atrás de mim, é, a meu ver, um dos mais emocionantes e completos conjuntos documentais de toda a região de Lisboa. Aqui podem-se documentar as grandes cenas da história pátria do século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, as naus arribadas da Índia, os temporais, os presos políticos, os combates contra os invasores, aqui os canhões a barrar a barra do Tejo. Tudo isso se pode contar aqui. Infelizmente, isto hoje transformou-se, como veem, isto são
casas desmanteladas, ninguém se apercebe da importância que isto tem. Ainda há 2 anos caíram ali umas paredes, ficaram esmagadas 2 crianças. É claro, agora é proibido viver lá, mas proibir não resolve absolutamente nada. Continua aqui a velha fortaleza, ali diante de Belém. Estou a olhar para além, mesmo em frente deste conjunto, fica ali o Centro Cultural de Belém. O Centro Cultural de Belém vai ser em breve, outra vez, a presidência da CEE. Bom, vêm os senhores ministros da CEE, instalam-se ali, chegam à janela, algum é capaz de trazer um binóculo, olhar ao longe e diz: olha que coisa tão bonita, quero ir até lá. Imaginem que o senhor ministro vem, os senhores já viram o que ele tem para ver? Já pensaram no que ele vai dizer? Que diabo de país este que tão mal trata os seus próprios pergaminhos e os documentos da sua grandeza passada? Quem tão pouco se considera a si próprio não pode contar com a consideração dos outros. Eu estou um pouco a dramatizar, naturalmente isto não é assim. É claro que isto é uma ruína extremamente importante, é uma ruína que o Estado tem descurado totalmente. Porquê? Porque além é Lisboa e ali está tudo muito bem tratadinho, mas ao meio passa o Tejo e aqui é a Almada. Lisboa é um reino, a Almada é outro reino. Ora bem, pois eu penso que não é assim, que a Almada e Lisboa são um reino só. Penso que o Rio Tejo é uma unidade de aproximação. Penso que devia haver um Ministério do Tejo. Penso que todas estas margens deviam ser valorizadas. Tudo isto tem a ver com uma coisa. Quando veio a Revolução Liberal, 1886, instala-se um Estado, cheia do Estado, um Parlamento, um Ministério, engraçado, Ministério do Interior, e Ministério do Interior, era lá o interior, porque o país dividia-se em 2 coisas, Lisboa e interior. Claro, o Tejo não faz parte nem do interior nem de Lisboa. O Tejo é uma estrada líquida. Eu acho que dá quase 200 anos para cá o nosso Estado não mudou. Ora, reparem, o Estado é como a roupa que a gente veste. Eu tenho este casaquinho, é? É claro que isto, quando eu era muito pequenino, não me servia. E se eu vier a engordar, também não me serve. O Estado é a roupa. A nação é que é o corpo. E o Estado tem que se adaptar às dimensões da nação. Nós temos um Estado antiquado, um Estado envelhecido, um Estado que já não dá resposta às verdadeiras aspirações do crescimento e desenvolvimento do país. E o exemplo mais flagrante, mais gritante, mais escandaloso disso é esta diferença entre a Lisboa de lá e a Lisboa de cá. Porque a gente continua a dizer que ali é que é Lisboa, que é a Almada. Que disparate, que disparate. Então os senhores não veem que hoje a Lisboa é uma grande face separada por um rio ao meio e que tão Lisboa é a de lá como a de cá.